Começando o Mesa dos Notáveis. Como é que você está, ouvinte? Tarde de quarta-feira e, é claro, você acompanha aqui comigo um programa especialíssimo. Vamos falar do que aconteceu no sábado aqui em Goiânia, mas também tudo que nós estamos vivendo como cidade, todos os intempéries naturais. Eu vou receber alguém que vai falar sobre o tema também de Petrópolis, tudo que aconteceu ali no estado do Rio de Janeiro, aquela catástrofe, né, aquele desastre com tantos milímetros chovendo em apenas 6 horas. Chegamos a superar aí os 200 milímetros em 6 horas. Significa muita água. Até como calcular esse método, né, de milímetros para que a gente entenda melhor. Todos os detalhes e destaques com ele, o nosso querido Anderson Marcos de Souza. O Anderson faz parte lá da Coordenadoria da Defesa Civil de Goiânia. Ele é coordenador operacional lá na Defesa Civil de Goiânia. E nós vamos discutir todos os assuntos e principalmente o que aconteceu no Conjunto Caiçara nesse último sábado. Você sabe que em Goiânia nós temos locais de alagamento e eles são recorrentes, mas dependendo de como a chuva age, é importante você ter aí uma ação defensiva, né? Algumas ações práticas que podem salvar a sua vida e salvar também as pessoas que você ama. Anderson, obrigado pela presença no Mesa dos Notáveis, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme Rigonato, obrigado a todos que estão nos ouvindo. É muito importante esse espaço, quero deixar aqui aberto também a Defesa Civil para caso qualquer outro tipo de informações nesse tema Defesa Civil, que é um tema muito amplo. São informações muito importantes que devem ser passadas e aproveitando o espaço e a abrangência do canal aqui, nos colocando à disposição e agradecendo pela oportunidade. Estamos aqui à disposição. Com muita certeza. Ouvinte, você pode, inclusive, salvar aí nos seus contatos o número da Defesa Civil. Se eu não me engano, eu recebo até hoje aqui no meu SMS, tem como cadastrar o número para receber também avisos que a Defesa Civil emite todos os dias, né, Anderson? Sim, é feito pela Defesa Civil Estadual, repassado via SMS, para que a população esteja ciente dos potenciais riscos, né, dos prováveis riscos e também as orientações que a cada região, né, tem a sua peculiaridade, possa agir de forma preventiva a desastres. Com muita certeza. Anderson, aqui em Goiânia nós tivemos sábado uma chuva muito intensa e foi o suficiente para alagar a região lá do Conjunto Caiçara. Como que foi essa situação que aconteceu essa semana e necessariamente quando esses alagamentos acontecem, qual é a maneira do proceder da Defesa Civil de Goiânia? Ali é uma situação recorrente devido à proximidade do rio Meia Ponte e também pela peculiaridade da região em que é jogado, né, esgoto ali no rio, e aquela manilha aberta ela é potencial risco de inundação. Por quê? Porque a maior força é a do rio. Então o rio é acima do nível normal, ela faz uma pressão contrária em que aconteceu o que precisamos, né? O que precisamos, além de alertar a população, informar que foi feito um serviço ali de salvamento e resgate, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e a partir do momento em que começou a recuar o nível do rio, aí sim passamos a adotar outros procedimentos, que é o de prevenção. Eu quero até entender, porque as pessoas que moram nessas regiões, com certeza elas sabem que são regiões de alagamento, né? Porque realmente não foi esse ano, não foi essa semana, são muitos acontecimentos no mesmo lugar com as mesmas características. Sim, são locais com ocorrências diferentes, mas com a maioria sendo hídricas. Então são levados em consideração esses aspectos. As pessoas vão para os locais onde ou é APP ou é cota de inundação dos recursos hídricos. O normal do recurso hídrico, do manancial, é ocupar aquelas áreas que são chamadas cotas de inundações. Então, a gente alerta para que as pessoas não façam essa ocupação. Às vezes, temos que retirar as pessoas dali e também monitorar para que não retornem, não reocupem aquele local, porque é arriscado. E inclusive, esse trabalho, então, de realocar, colocar essas famílias em outro lugar acontece? Acontece sim, na situação de emergência a gente já tem um contato bem próximo com as sedes, assistência social do município, em que disponibiliza e
esse alinhamento, ele é na época de estiagem, mas também é muito rápido quando há necessidade, quando há emergência. Tem os locais provisórios, caso de emergência, são alocadas pessoas que não têm condições de irem para casa de parentes, para locais em que tenham convívio e até a passada do período de risco ali que é detectado. Perfeito. Só para a gente começar a entrar então nessa grande catástrofe que o Brasil viveu ali em Petrópolis, nós já quase chegando aí em 200 mortos, né? Nós já temos aí mais de 170 corpos confirmados ali, né? Vítimas do acidente, do acontecimento, a catástrofe natural em Petrópolis. Em 6 horas nós tivemos aí mais de 200 milímetros chovendo e, infelizmente, muitas vítimas tanto do deslizamento como da enchente, né, que alagou e virou um verdadeiro rio em algumas ruas ali, com uma força descomunal, carregando carros, ônibus e o que tivesse pela frente solto, né? Como que necessariamente, Anderson, a Defesa Civil lá de Petrópolis e do Rio de Janeiro, do estado do Rio, agiram e o que é que você faz de leitura desse incidente, desse acontecimento natural? Vale lembrar que os procedimentos de Defesa Civil, ele é padrão, ele é nacional. Então, existe uma Secretaria Nacional responsável pela legalidade da situação, fazer e cumprir, em que a gente destaca a prevenção, né? Aí entra a questão meteorológica, que a Defesa Civil, juntamente com os serviços meteorológicos, no caso de Goiânia, é muito próximo, muito importante. E também tem as questões climáticas, as questões que fogem do controle humano. A questão que você mesmo citou, né? Bem citou, que choveu bastante, além do previsto. Ou seja, era previsto uma quantidade para o mês, choveu em algumas horas. Então, realmente foge da situação humana. Mas esse serviço de prevenção, ele é muito importante e o serviço de socorro está aproximado naqueles locais catalogados como risco. Então, quando há as condições de fazer o resgate e, posteriormente, fazer a mitigação dos riscos ali encontrados, deve ser feito. No caso de Petrópolis, né, mesma situação em que foi feito, com certeza, todo o trabalho preventivo, inclusive a parte de plano de contingência, que é onde é feito os simulados, né, é detectado ali um local melhor e mais seguro para rotas de fuga em caso de emergência. Então foi feito todo o trabalho, mas quando foge, e muito no caso de Petrópolis, das condições em que eram previstas, das condições humanas, são as causas naturais que aconteceu desse tanto de chuva, é muito, muito complicado mesmo. O protocolo, ele se inicia como? Qual que é a sequência que a Defesa Civil segue em caso de emergência como esse? Além do caso de prevenção, que é feito lá como previsão das causas e da peculiaridade da cidade e do que fazer caso de emergência realmente em progressão elevada, seguimos, além da prevenção, o tempo de resposta. A gente tem que ficar bastante atentos a ocorrências que fogem um pouco do natural, né? No caso, vou dar exemplo de novo do Caiçara. Quando notamos que o rio estava subindo bastante, aproximamos do local, porque saberíamos que na ocorrência de alguma situação a gente deveria agir rapidamente, como foi feito, detectamos que o rio estava subindo de forma não normal. Então, essa continuidade nos fez ficar próximo. Né? Então, a prevenção, como eu disse, né, conforme você me perguntou, tem a resposta, né, que é aquela emergência ali e a realocação, se necessário, das pessoas em local seguro, e tem a reconstrução. Aí sim, quando formos notando que os riscos ali foram diminuindo, né, aí já fazemos o contato técnico com todos os entes responsáveis pelaquela situação, em que vão traçar metas para que não aconteça novamente. Perfeito. Só para a gente, então, continuar falando sobre toda a ação da Defesa Civil, o Anderson Marques, que é coordenador operacional da Defesa Civil aqui em Goiânia, é importante dizer que existem algumas pessoas que, apesar de alertadas, elas decidem permanecer nessa região
que é muito instável. Pode se tornar, né, uma região de desastre, como também pode permanecer durante muito tempo em tranquilidade. Tudo depende do fator natural, né, que a gente não tem uma previsão tão vasta, né? Então nós sabemos aí que existe uma previsão meteorológica, mas que ela nem sempre é precisa e não consegue prever, por exemplo, a longo prazo. Existe uma previsão aí de uma semana no máximo, mas não se calcula o que aconteceu, por exemplo, em Petrópolis. É isso mesmo, Anderson? Sim. E quando acontece, é importante a população ter a consciência disso, que os agentes que vão lá já estão preparados para efetuar o socorro. Então, quando chegar um agente que convidá-los a se retirar da residência, é sinal de que foi detectado um risco progressivo. Então, temos tido, né, essa experiência não muito boa das pessoas se negarem a sair das residências. A gente entende que as pessoas deixar suas coisas, né, deixar os seus pertences, posteriormente ir para um local que às vezes não é tão perto de escolas, né, para os filhos, a gente entende, mas a gente tem que trabalhar também com um grau de risco e por prioridade. Ali a prioridade é a vida. Então, no momento a gente pensa primeiramente em preservar a integridade física da pessoa humana, posteriormente adotar medidas para que aí sim, com mais tempo, com uma conversa, a gente pode alocar essas pessoas, tanto provisoriamente quanto futuramente, se necessário, definitivamente em locais onde ela tiver essa escolha, né? Só para a gente ter uma ideia do quanto o fator natural ele pode ser imprevisível, né? A previsão lá na região de Petrópolis, está até colocado aqui, é de, normalmente, o acumulado do mês, 200 milímetros. Ou seja, em um mês inteiro, juntando todas as chuvas, né, todas as precipitações do mês, eles teriam 200 milímetros. Mas o que aconteceu foi um registro de 230 milímetros em menos de 3 horas. É um acumulado muito grande. E só para a gente entender, como é que funciona esse cálculo de milímetros da chuva? Calculado, né, até o CIMEGODUS passa, e a gente trabalha com essa quantidade de níveis de atenção ou de alerta. É calculado esses milímetros por metro quadrado. É para se ter uma ideia de quanto aquela região está recebendo de água. Então, pelo tempo, além desse por metro quadrado, que é medida essa precipitação, que é a chuva, a gente também mede o tempo dela, que aí a gente tem uma noção pela experiência de quanto vai e a progressão do nível dos mananciais, quando ocorrências hídricas. Processo erosivo é adotado um outro procedimento, mas para ocorrências hídricas pela quantidade, pela localidade e pelo tempo de duração da chuva. Anderson, daí vem aquela questão de alerta amarelo, alerta vermelho. Como que funcionam esses alertas? Porque existe aqui em Goiânia um alerta muito comum, que é quando a umidade do ar está muito baixa. E aí nós temos, né, que ter todo aquele cuidado, principalmente pessoas que sofrem das alergias aí, né, as NITs, né, rinite, por aí vai as outras. Pessoa ter um cuidado de não ficar ao sol para não causar insolação ou desidratação. Muito boa abordagem, Guilherme. Existem esses alertas, né? Na verdade, são níveis laranja, vermelho. O nível laranja, vamos levar pela precipitação, pela quantidade de chuvas. Até 25 milímetros, a Defesa Civil adota o nível laranja, que é o nível de atenção. Passou daí, é o nível vermelho, que é o nível de alerta. Então, nível de atenção, nível de alerta. Então a gente faz esse tipo de avaliação pela experiência, pelos dados técnicos, pelos levantamentos que são feitos. No caso da seca, no caso do período de estiagem, vem um período de seca. Então é medido a umidade do ar, né, para questões de doenças, alergias, enfim. Essas pessoas também que sofrem aí muito com essa questão, tipo, pessoas que têm crianças pequenas, né, a criança tem um ressecamento nasal ali muito grande. Isso. Sangramento, né? Vejo muitas pessoas sangrando pelo nariz. Isso, então é feito uma quantidade X de umidade do ar, nível laranja, nível de alerta, que é o vermelho. Além dessas questões de saúde, temos a questão de possibilidade de queimadas. Ao menor foco dependendo da situação, pode haver um grande incêndio aí devido a essa falta de umidade do ar. Então é feito essa informação para a população.
E nossa região tem bastante, né? É preciso tomar cuidado demais com essas queimadas, porque não tem jeito, não tem umidade, o mato está seco, qualquer faísca ou qualquer cigarro que a pessoa, né, joga no meio do mato é suficiente para causar aí uma grande queimada, né, Anderson? Isso, até um material que reflete, né, como vidro, pode causar um grande incêndio devido à falta de umidade do ar. Perfeito, eu estou conversando aqui, pessoal, com o Anderson Marcos de Souza, ele que faz parte da coordenadoria lá da Defesa Civil aqui de Goiânia, coordenador operacional. Nós vamos fazer o primeiro intervalo do Mesa. Na volta, eu quero saber como está organizada a Defesa Civil em Goiânia, até para nós nos prepararmos para esses eventos. E aqui a gente vai citar quais são os pontos que mais recebem atendimento da Defesa Civil e atenção maior, né? Nós falávamos agora há pouco ali de uma região que a gente chama de a Baixada ali do Parque Amazonas, onde nós temos muitos pontos de alagamento. Mas não é só lá não. E você sabe de onde eu estou falando, porque você que mora em Goiânia, com certeza já viveu aquela situação que você fica pensando, vou ou não vou? Passo no meio do rio ou fico aqui do outro lado? Em outras palavras, a suspensão do meu carro aguenta ou não aguenta? Fica com a gente já volta para falar todos os detalhes e como você pode agir diante de situações assim. Não sai daí. De volta com Mesa dos Notáveis. Uma ótima tarde, ouvinte. Você que ligou o rádio agora, estamos no segundo bloco falando sobre as chuvas em Goiânia e algumas consequências para a população. Depois do desastre natural que aconteceu em Petrópolis, né? Todo o deslizamento ali na região serrana da cidade de Petrópolis, né? No estado do Rio de Janeiro, nós recebemos ele, que é coordenador operacional da Defesa Civil de Goiânia, Anderson Marcos de Souza, e já nos deu aqui muitas dicas e muitas explicações sobre como atua a Defesa Civil, inclusive esse protocolo que ele mesmo disse que é nacional, ou seja, a Defesa Civil ela tem uma regulamentação que é padrão. E agora a gente vai iniciar o que eu finalizei o primeiro bloco dizendo, sobre essa questão de como nós devemos agir. Qual a maneira, né, de se defender diante de uma situação crítica? Tem muitas delas, né? Árvore caindo, que acontece muito em Goiânia. A questão, né, de enchentes e regiões de alagamento. Eu até brinquei na saída do primeiro bloco. Falei, você em Goiânia sabe o que eu vou falar. Aquela região que alaga e você fica decidindo. Eu vou ou não vou? Será que eu entro com o carro no meio desse rio? Será que esse rio está muito fundo? Não, acho que dá, hein? Meu carro é alto, eu vou passar, não vai afogar o motor não, tenho certeza. Aí você passa e fica juntinho com o Renault Clio, que já ficou pelo caminho, né? Então sempre aquela história. E é claro, a gente tem que tomar cuidado, porque não é só a questão do seu carro afogar, mas é a questão de você provavelmente se envolver numa região com um problema muito grave, a enchente aumentar, e o seu carro ser carregado, você correr um risco de vida, que é o principal problema, ok? Então, o Anderson Marcos, ele não só tem experiência de causa, como ele vai expor pra gente aqui quais são essas regiões de Goiânia que tem maior risco de alagamento, para você que ouve a rádio agora ficar preparado, e principalmente qual atitude nós temos que ter diante dessa situação de crise. Essa que é mais comum, né, de você ficar olhando o alagamento e pensando, eu acho que eu vou dar uma ré aqui, vou pegar um impulso e vou de uma vez, que a hora que o carro entrar na água, a água vai até abrir de tanta velocidade. E no final não é bem assim, né? Que a água faz é subir no capô e o perigo é maior. Vamos entender então, querido Anderson Marcos, como nós podemos fazer nessas situações e onde em Goiânia está dando problema? Primeiramente, o sucesso se leva muito em consideração lá na prevenção. A prevenção evitando descarte de materiais sólidos, né? O lixo, todo esse material que vai sim para o sistema de drenagem, onde entupindo pode ocorrer alagamentos e inundações, né, na verdade mais alagamentos, e atingir aquela região ali. Agora, durante a chuva mesmo em si, em que as pessoas notarem que está subindo bastante ali o nível, principalmente nas vias, tampando o asfalto assim, dando como exemplo, para evitar se aventurar a passar nesses locais, aguardar um pouco a chuva passar. A gente entende com relação ao horário das pessoas, mas o importante sempre, como o senhor mesmo frisou, importante é preservar a vida. Também quando verificar que a água está entrando na sua residência, né, não espere ela subir a ponto de que perca ali o controle ou tenha interrupção de internet, de energia, que impossibilite, na verdade, a chamada da Defesa Civil.
ao menor indício, ao menor sinal de água na residência, pode chamar a Defesa Civil, que vamos enviar ou vamos estar ali perto para poder prestar as orientações pertinentes e, se necessário, efetuar o socorro. Existe aquele risco também da eletricidade na água, né? Isso é um problema? Sim, todas as ocorrências que a gente participa, que a gente vê um nível considerável de água, tanto nas vias quanto na residência, a gente informamos imediatamente a Enel para que venha e faça o desligamento da energia. O fornecimento principalmente no momento ali do salvamento ou no momento da orientação, é feito esse procedimento e só restabelecido após a Defesa Civil autorizar. Uhum. Então isso aconteceu lá no Caiçara, acontece sempre que a gente tem um tipo de ocorrência nesse sentido. Eu quero até entender, porque enquanto o Anderson estava falando, eu imagino que além da eletricidade, além de todas essas coisas que tem que pensar também que às vezes você pode evitar a situação de risco e não evita. Vou dar um exemplo, a chuva está forte, tem uma árvore que você não tem conhecimento se ela tem ou não raiz profunda e você estaciona embaixo, mesmo em período de chuva. Isso é o básico, né? A pessoa tem que pensar um pouquinho e não estacionar embaixo de árvores durante chuva. Isso, a gente orienta e dá alguns exemplos de postos de gasolina, alguns locais em que tem maior segurança. Não damos orientação de estacionar e nem orientamos a adotar esse procedimento, né, devido à segurança mesmo daquela árvore ali, né? Então a gente não sabemos se ela tem condições de suportar ou uma ventania ou uma chuva mais forte. Esses ventos, a gente sabe que recentemente Goiânia teve uma ventania tão forte que uma nuvem de poeira se levantou aqui na cidade. Dependendo do vento, ele é capaz de arrancar até uma árvore que é saudável, né? Que nem sempre tem que ter a raiz podre, porque às vezes as pessoas pensam que é só aquela árvore que está seca, sem folha, que é a árvore perigosa. Mas até uma árvore saudável pode se tornar um problema. Isso, aquele dia choveu, na verdade não choveu. Naquele dia teve muita ventania na cidade toda, né? Foram ventos muito fortes e realmente tivemos bastante ocorrências de árvores que caíram. Então realmente teve muitas árvores saudáveis ali até certo ponto, não oferecia tanto risco se fôssemos verificar preventivamente, mas devido a essa situação climática, né, o que a gente abordou aqui anteriormente, foi retiradas e foi um dia que a gente teve bastante trabalho aí pela noite também na retirada e no desbloqueio das vias. Perfeito. Vamos falar de algumas regiões que Goiânia está sempre enfrentando problemas. Uma delas, se eu não me engano, é ali na Marginal Botafogo, que todas as vezes que a chuva é muito intensa, o asfalto se solta, nós temos o problema aí do transbordamento, né, daquele córrego no centro, que realmente o córrego do Botafogo, ele tem uma estrutura que parece que em períodos de muita chuva não comporta. Tem infiltrações, se eu não me engano, né? A água ela não fica retida ali somente por aquelas manilhas de concreto, mas ela de alguma forma infiltra no solo ao redor ali do córrego. Como que funciona aquela região ali, Anderson? Vocês têm algum estudo da Defesa Civil em relação àquela região? Tem sim, inclusive com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Estadual também. Temos um plano de contingência ali já operacionalizado. Uhum. A gente tem rotas de fugas, como eu estava explicando, e tem todo um aparato ali responsável e os entes preparados para caso de emergência serem acionados. No caso do desprendimento lá de vias, a gente tem muitos casos ali no setor universitário, porque é uma via íngreme, né, e que alguns desprendimentos ali são notados. E imediatamente a gente tem contato para que se realize, né? Claro que após as chuvas, a normalização ali da via. Se torna perigoso até para o carro cair no centro ali do córrego, né? Já que o córrego fica no meio das duas pistas. Isso. Com relação a transbordamento da calha ali do córrego Botafogo, nesse período chuvoso, embora tivemos uma maior precipitação, a maior quantidade de chuvas do que o normal, não tivemos essa ocorrência de transbordamento para esse período chuvoso. Isso é muito bom. Então é muito importante, né, também ressaltar o que foi feito ali, o que foi feito de prevenção, o que foi feito entre um período chuvoso para o outro, a de se ressaltar a gestão nesse sentido aí, que preveniu e vem dando resultado.
a água ela sempre vai para baixo, né? Então, regiões mais baixas da cidade normalmente acumulam muita água. Uma delas é a baixada ali do Parque Amazonas, que realmente o Parque Amazonas ele tem uma parte ali perto, né, do Morro do Serrinha, né? Passando ali no Morro do Serrinha, descendo na direção do Parque Amazonas. Como é que é o nome daquela rua, Anderson? Ali é a rua Feira de Santana. Feira de Santana, vocês já devem estar acostumados a ir lá, né? Isso, essa rua ela é recorrente, esse alagamento. Isso, é uma área catalogada, se me permite, Guilherme. Eu quero expor que a Defesa Civil ela faz preventivamente uma relação dos pontos de alagamentos. Então, ela é muito flexível, por quê? Porque dependendo da quantidade que chove naquela localidade, ela pode não ter problemas. E dependendo da atividade que foi feita ali. Então, na Feira de Santana, ela é historicamente um local onde já teve problemas ali, já teve, né, perda de vidas alguns anos atrás, e a Defesa Civil teve maior atenção, é considerado como um ponto crítico de alagamento, mas que para esse ano não tivemos tantos problemas ali com relação à estrutura. Tivemos com relação de descarte de materiais ali de lixo. Olha o problema aí. Mas nós vamos manter aquela região lá dentro do catálogo de pontos de alagamentos, para que aí sim, depois que tiver realmente certeza que não terá outros problemas graves ali, aí sim fazer a retirada, e assim como podem ser incluídos outros. Eu vou até falar desse problema que você citou aí, lixo, esgoto, as pessoas elas descartam coisas que a gente nem imagina. Me lembro até hoje, tinha uma reportagem mostrando, né, o que tinha dentro do lago do Parque Vaca Brava. Meu Deus, eles acharam até carrinho de compras lá dentro. E não dá para imaginar o que a chuva pode carregar e o que as pessoas descartam de maneira irregular, que acaba se tornando um problema muito maior no futuro e pode custar até vidas, né, Anderson? É verdade, além de irregular, é uma questão cultural. A gente, por isso, vem a público aqui, aproveitando a abrangência do programa, para orientar a população, conscientizar de não jogar esses materiais, não descartar incorretamente e, com certeza, né, prevenindo aí, entupir o sistema de drenagem e também poluir e destruir e degradar o meio ambiente. Perfeito. Se alguém que nos acompanha agora quiser chamar a Defesa Civil de Goiânia e alertar, falou, tem um ponto aqui que é muito perigoso, os carros eles sempre estão sofrendo acidente nessa região, a chuva é só chover que alaga e outros problemas recorrentes. Como que faz para entrar em contato com a Defesa Civil de Goiânia, Anderson? A Defesa Civil de Goiânia, ela é um braço da Guarda Civil Metropolitana, atende pelo telefone 153, que é o telefone que será nos repassado todas as demandas referentes à Defesa Civil. Tem o telefone 24 horas, que é o 3524-8109, aonde os nossos agentes técnicos vão receber essa ligação e fazer as informações pertinentes, as orientações, bem como nos encaminhar para possíveis atendimentos na região, né, que nos for solicitada, e subsidiar relatórios e ações no sentido de mitigar os riscos ali. Tem também o e-mail da Defesa Civil, caso tenha necessidade de nos enviar fotos, vídeos. O e-mail é defesacivil52@gmail.com. Perfeito, e inclusive mais prático e rápido, 153. 153, você já pode falar tudo o que você precisa. E lembrando, essas dicas aqui, elas valem sempre. Tem pessoas agora que estão perguntando também a questão de raios, né? A gente não falou muito da eletricidade desses raios, mas existem algumas dicas práticas para a pessoa se proteger, né? Por exemplo, numa chuva intensa, não ficar em locais abertos, né? Essa é uma dica? Isso, essa é uma dica, né? Não ficar em locais abertos, se abrigarem, né? E a Defesa Civil, ela tem essa parceria que eu já citei aqui com o CIMEGO, tem como prever essa situação, a gente faz os alertas. Então, além de não ficar nesses locais abertos, também ficar atento aos alertas. E aquela história que a mãe fala assim, tira as coisas da tomada, tá truvejando. Funciona mesmo? Essa é uma situação já tradicional, né? É claro que qualquer local que encoste, né, que seja energizado, não só com os raios, mas também com
de qualquer forma pode ocorrer um acidente ali elétrico. Deixa eu voltar aqui, Ana, só para a gente fechar a situação dos lixos, né, que são jogados. Além dessa orientação, a Defesa Civil também, ela pede para que a população nos auxilie, pode ligar no 161, que é o telefone da AMA, no caso de presenciar a jogada de lixo em local irregular, que os fiscais, né, da AMA vão estar direcionando o seu efetivo para poder fazer as abordagens. Que inclusive é uma das melhores prevenções, né? É aquela que realmente vai tirar o que está entupindo o fluxo da água, que depois da chuva precisa ser escoada, senão vai ficar dentro da casa de alguém. Com certeza, e vamos exercitar aquela situação em que a Defesa Civil somos todos nós. Embora exista uma coordenadoria responsável na cidade de Goiânia, toda aquela atividade que é feita por qualquer pessoa, por qualquer órgão que está prevenindo acidentes, que está fazendo uma ação humanitária e está sendo juntas para mitigar os riscos que porventura encontrar, é uma atividade de Defesa Civil. E todos estão unidos por um propósito só. Diante de tudo que nós estamos vivendo, não dá para brincar, né? Às vezes a gente parece assim que não enxerga, mas realmente é um assunto sério e pode custar a vida de pessoas. Então, lixo na rua, qualquer tipo de coisa, faça o que o nosso coordenador Anderson Marcos de Souza está dizendo aqui. É 161 para ligar na AMA e 153 para você fazer algum tipo de denúncia ou chamar a Defesa Civil. É isso mesmo, né, Anderson? Sim, a gente está posicionado 24 horas, tem alguém para atender. Muitos, até no meu número pessoal, manda as fotos, né, se tiver com alguma dificuldade. A gente atende na medida que for emergencial, com certeza, e também nas outros casos, à medida do possível. Perfeito. Deixa eu agradecer o carinho da participação do Anderson Marcos de Souza, que é coordenador operacional da Defesa Civil de Goiânia. E é claro, ouvinte, aqui você pode se conectar com os nossos notáveis e sempre receber informações que vão transformar a sua vida e a maneira de ser. Espero que esse programa salve vidas, com você ficando cada vez mais atento e sempre lembrando de que não é a primeira vez que esses alertas acontecem. Então, quanto antes você acordar e levar em conta aquilo que nós estamos falando, melhor para todos nós. Anderson Marcos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Estendo os cumprimentos da Vinha FM a toda a Defesa Civil de Goiânia. Obrigado Guilherme, obrigado a todos aqui presentes, obrigado aos ouvintes. A Defesa Civil ela tem uma proximidade muito forte com a população e queremos que se fortaleça ainda mais. Então, qualquer situação em que as pessoas se sintam inseguras nos locais onde vivem ou transitam, por favor, chame a Defesa Civil, que nós estaremos atentos e estaremos encaminhando socorro, posteriormente orientações pertinentes. Com muita certeza, você ouvinte que está acompanhando o Mesa dos Notáveis, fica aqui a dica, 153, você chama a Defesa Civil, e 161, você denuncia quando pessoas estão fazendo descarte irregular, estão jogando lixo na rua. Isso aí, pode custar muito caro, principalmente coco baiano. O pessoal acha que é só tomar coco, pode jogar na rua, não é assim não. Você já viu uma manilha daquelas que escorre ali num córrego grandão? É cheio de coco da Bahia. Então para com isso enquanto é tempo, porque pode ser tarde, qualquer dia desses. Obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã o Mesa dos Notáveis está de volta nesse mesmo horário. Eu te espero. Forte abraço e até lá. Tchau. Forte abraço.